Good Kid, Mad City, lançado em 2012, contou uma história de amadurecimento. Vemos nesse disco K-Dot, um jovem cujas ações foram influenciadas pelo caos da cidade de Compton, se transformar em Kendrick Lamar, um homem que encontrou redenção através da música e que vive pelos princípios do amor, família e Deus. Em To Pimp a Butterfly, vemos a sequência dessa história. Kendrick, agora um ícone global, é transportado para um mundo desconhecido de fama, riqueza, influência e tentação. O rapper estrutura seu álbum em torno de uma narrativa de transformação, de lagarta a borboleta, de prostituta a cafetão, abordando no meio do caminho debates sobre racismo, brutalidade policial e desigualdade racial no sistema de justiça dos Estados Unidos. Hoje, eu, Nick Silva e Brenda Vidal vamos conversar sobre esse disco que já nasceu um clássico. Brenda, seja muito bem-vinda de volta ao nosso programa. E eu quero primeiro perguntar pra você qual foi seu primeiro contato com esse disco, como foi, né? Oi, Nick. Oi, comunidade do Vamos Falar Sobre Música. Primeiro de tudo, queria te agradecer pelo carinho, por ter pensado em mim para esse convite, que eu não tenho nem roupa, sério. Eu tô aqui com a minha roupa de gala. Nick tá vendo aqui os Swarovski, as pedras. Porque não é todo dia que sai um disco como esse saiu, e também não é todo dia que a gente pode falar sobre ele. Bom, para começar respondendo a sua questão, eu fiquei pensando, né, nessa pergunta, e eu vou ser super sincera, assim, eu não tenho uma memória exata, diferente de outras situações em que às vezes a gente tem uma memória mais intacta de quando que deu play, né, pela primeira vez. Eu não tenho essa memória de To Pimp a Butterfly, mas eu pude, assim, acompanhar o Kendrick desde que ele ganhou uma projeção mundial, né? Então, desde Bitch Don't Kill My Vibe e pelos singles, né? Porque foi muito através na época da MTV ainda, assim, que eu ia acompanhando e que muitas novidades chegavam. E chegou Bitch Don't Kill My Vibe e também tocava muito Swimming Pools, que é uma das minhas favoritas. Todas essas do Good Kid, Mad City. E eu lembro que aquela voz anasalada, aquele flow, assim, me marcou bastante. E aí eu fui tentando acompanhar o Kendrick, assim, do jeito que dava. Então eu acho que eu não ouvi assim que saiu. Acho que eu demorei um tempo, assim, pra ouvir. Mas eu lembro que quando eu dei o play, assim, as primeiras vezes que eu ouvi, eu fiquei com a palavra não é estranhei, mas, tipo, eu senti o peso, assim, sabe? É uma coisa, assim, que eu acho que o mais marcante desse disco é as primeiras vezes que tu vai ouvir, você senta, sabe? Você, uou, eu vou aqui me recostar. Porque você vai esperando, né, várias coisas e ele surpreende qualquer pessoa. Acho que, assim, sem ninguém esperava aquilo. Não que ele não fosse capaz, mas ninguém esperava aquilo que ele nos dá, assim, né? Tanto pelas diferenças estéticas que marcam, principalmente sonoras, que marcam o Good Kid e os outros trabalhos dele para esse, mas também pela dimensão, assim, e pelo passo além que ele dá comparado ao ótimo passo dado anteriormente. Então, acho que, para mim, o que mais fica é o impacto da capa e o impacto, assim, de, ok, isso está diferente e não sei quem, mas não foi o meu caso. Não foi na primeira sentada, na primeira audição que eu, assim, catei a visão, sabe? Eu acho que eu primeiro fui arrebatada pela experiência e depois eu fui, ok, como é que eu me envolvo com isso, sabe? Diferente de hoje em dia, que já é um disco que eu consigo ouvir lavando louça, mas a louça não é a mesma. Tu lembra o seu? Pra mim foi um negócio, em 2012 eu conheci, né, o Good Kid, Mad City, e eu fiquei completamente encantado. Então, eu já tava muito envolvido em tudo que o Kendrick lançava desde então. E aí, eu tava super acompanhando os lançamentos de singles em 2014, 2015. Até porque nessa época o Monkey Buzz tinha notícias. Então meio que eu escrevia todas. Então tudo que saía do Kendrick eu tava muito acompanhando de perto, assim.
Ele lança 2 singles que contam muito sobre o disco, mas ao mesmo tempo contam muito poucos pregressamente, né? Então, você tem uma visão um escopo muito pequeno do que é aquilo. Sei lá, não tem muito o que esperar. São frames, né? E aí quando você vê a obra toda se formando, eu não lembro exatamente o dia que lançou, acho que foi 15 de março o lançamento do disco. Então eu tava acompanhando, eu ouvi no dia que saiu e foi uma coisa de explodir cabeça, assim. Mesmo a primeira vez que você ouve, que você não tem noção de tudo que tá rolando, porque é muita informação, é muita coisa, você fica tipo, meu Deus, o que eu tô ouvindo aqui? Que é isso, assim, né? Porque Uma de coisa fato, acontecendo. é muita coisa, assim. O que você falou da estética é muito real, porque no Section 80 e no Good Kid, Mad City, ele tava indo pra ele tinha uma coisa totalmente rap, assim. Nesse, ele já parte por uma coisa jazz, funk. É lógico que tem o rap, né? Afinal, ele é um grande rapper, mas... sei lá, já na For Free tem uma coisa de free jazz, assim, que você fala... Meu Deus, o que eu tô ouvindo aqui, sabe? Inclusive, esse foi o disco que me abriu a cabeça pra ouvir jazz, assim. Depois disso, eu deslanchei e virei fã do gênero, mas... É uma coisa que te expande muito o escopo e outra coisa que acho que eu não peguei de primeira foi a história, assim, porque o Good Kid, Mad City, ele tem toda uma narrativazinha muito fechada ali, você vê que aquilo acontece muito pouco tempo. Já no To Pimp a Butterfly, não, assim, é uma história que se passa num período de tempo que não sei lá, ele não é contado Pra mim exatamente. É um fluxo, desculpa te interromper, mas é um fluxo de consciência, quase. Então, ele conta várias historinhas que junto passam um escopo e aí você tem uma narrativa muito concisa. Mas, sei lá, de primeiro eu não peguei isso. De primeiro eu peguei trechinhos que faziam sentido. E aí tem todo aquele poema com o Tupac que a gente vai se aprofundar mais tarde, mas aquele final também, meu Deus, que é aquilo, sabe? É uma coisa de maluco, assim. Esse disco, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei completamente insano, assim. E... Enfim, é uma experiência... Eu queria muito esquecer que um dia hoje eu ouvi esse disco pra poder ouvir de novo pela primeira vez, sabe? Então, é uma coisa que você fala, tipo... Caralho, essa sensação... Eu mereço ter de novo, sabe? Sim, eu acho que a gente vai ter a vantagem de poder mostrar pros mais jovens um dia, poder fazer essa preparação, né? De tipo, olha, vou botar aqui um disco e presta atenção, grava esse momento. Foi uma coisa que, como é que é? A dor e a delícia de, né, acompanhar, né? Ser contemporâneo de algo desse patamar, assim. Sabe aquela coisa do Quase Famosos, do... Ouça Tommy, esse disco vai mudar a sua vida. Eu acho que tem isso, assim, pra nova geração. Ouça To Pimp a Butterfly, esse disco vai mudar a sua vida. Sim, total. Exatamente. E muda, assim. E eu acho que... Queria só comentar 2 pontos que me ocorreram enquanto eu te ouvia. O primeiro é que essa mudança de sonoridade me faz pensar em acesso, né? Me faz pensar na diferença que é quando um cara preto de uma comunidade que não é uma comunidade assim de classe média alta, pelo contrário, uma comunidade popular, quando ele tem o apoio, quando ele tem uma gravadora, quando ele explode, quando ele ganha dinheiro, ele tem acesso para poder fazer um disco onde ele não vai ter que contar, assim, né? Porque uma das grandes facilidades que eu acho que faz parte, inclusive, da estratégia do hip hop, do rap, é você poder, né, ter um computador, assim, que já é uma barreira, mas tendo um computador você consegue fazer um disco, você consegue pensar a sonoridade do começo ao fim do seu disco, do seu EP, do seu mixtape. Mas, sabe, um jovem talentoso, quando ele tem acesso a isso, as possibilidades que a grana te dá, né? Enquanto a gente vive nesse sistema capitalista. quando a grana, quando o interesse do mercado, a chancela do mercado te dá, olha o que acontece, sabe? Porque é isso, né? É uma porrada de gente por trás do disco. Não é qualquer gente. Então, é isso. Quando a pessoa me faz pensar em acesso, assim, como e pela alegria de ver esse jovem, que era, né, qualquer um de Compton, quando ele se torna isso, é disso que ele é capaz de fazer, assim. Eu acho que To Pimp a Butterfly me dá, assim, um verdadeiro sentido
e me ensinou o verdadeiro sentido da palavra extraordinário, né? Porque dar play num disco, ainda mais na época que o disco saiu e ainda mais hoje em dia, né? Que é com o streaming, então não tem nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nenhuma agulha no vinil, é ali o play no meio do trabalho, muitas vezes. E aí o material te tira do ordinário, Sim. te tira do dia a dia. Isso é extraordinário mesmo, o que ele apresenta é extraordinário. Nossa, concordo muito com você. Acho que você resumiu tudo. Bom, e vamos... Acabou, gente. Era isso. Acho que vale a pena a gente fazer um preâmbulo aqui, antes de entrar direto na história do To Pimp a Butterfly, porque ele é, na verdade, uma continuação do Good Kid, Mad City. Então, só recapitulando esse disco que eu já comentei lá com o Kleber num Clássicos, que já foi gravado há bastante tempo. Ele basicamente conta a história do Kendrick adolescente, com 16 anos. Ele é pego num fogo cruzado ali de Compton, então os amigos dele levam ele a fazer, tipo, estar em situações que normalmente ele não estaria, que tem a ver com gangues e tudo mais, e a violência. E aí, essas experiências levam ele a se envolver num roubo de casa. Depois ele fuma um baseado batizado e vai visitar uma menina no território inimigo, né, dessas gangues. E aí, enquanto ele está lá, ele é atacado por uma gangue inimiga. Aí depois disso, ele e os amigos vão retaliar esse ataque e um amigo dele morre, que é o David, que essa música é pra mim um dos momentos mais bonitos do disco, assim, apesar de todo sofrimento, né? E aí depois disso, no estacionamento do supermercado, uma idosa ora pra ele, uma reza super simbólica do catolicismo ali. E nisso é o momento de purificação e a reta final do disco. Então, no final de toda essa jornada, ele se compromete como um símbolo para a comunidade dele e que ele vai, através da música, cantar essas verdades. Então, acho que esse é o resumo da ópera, né, do primeiro disco e o que leva ele pro segundo. Mas acho que antes de entrar no segundo, a gente pode ir na vida real do Kendrick, falar da viagem pra África dele. Ele vai pra África do Sul em 2014 e esse é um momento muito crucial em toda essa jornada, assim. Entre as visitas que ele vai fazer, ele vai na cela do Nelson Mandela, na Robben Island, que é um ponto super icônico, assim, pra negritude, né? E, sei lá, ele cita muito Nelson Mandela em uma das músicas do disco, então você vê que, de fato, foi um super impacto, assim. O produtor Soundwave falou que antes de gravar To Pimp a Butterfly, ele já tinha material pra, tipo, uns 3 discos, mas ele jogou tudo fora porque essa viagem fez ele mudar de ideia e começar de novo. Imagina que maluco isso. Ele deve ser workaholic, né? Sim. Ele, com certeza é um workaholic e é um artista muito obsessivo, mas eu boto muita fé na intuição, assim, sabe? Eu acho que a maior parte das criações, principalmente, né, das pessoas profissionais do criativo, quando elas escutam e seguem, né, a intuição delas, mesmo que pareça um caminho ousado, arriscado, costuma dar certo, né? Porque é isso, com certeza ele tinha coisas muito boas, que seriam ótimas sequências porque ele fez. Mas ele decidiu, assim, né, desapegar mesmo e focar e ouvindo uma intuição, assim, né? Porque essa decisão deve ter sido muito intuitiva e não deve ter sido muito fácil, assim, né? De se tomar. Então, acho que é muito louco, mas penso que tento tirar essa lição dessas histórias de pessoas criativas, assim, na maioria das vezes quando elas estão alinhadas com a sua intuição, os riscos, eles são bem calculados. E 2 coisas também me chamam a atenção quando comenta sobre a viagem dele para a África do Sul, para o continente africano, que uma é que eu gosto muito dos clipes, gosto de clipes em geral, e os clipes do Kendrick Lamar são um show à parte. Sim. Desde o começo. Só que eu percebo que é uma virada de chave que hoje em dia já é muito a marca dele,
acontece um pouco daí, que eu acho que ele sai daquele lugar da performance do rapper, do gestual, do hip hop mais comum, e a partir de To Pimp a Butterfly, ele assume uma corporalidade muito grande, que vai se seguir em todos os clipes dos outros discos que ele lança. Então, eu tava analisando os clipes ontem, assim, o uso do corpo para comunicar várias coisas. Então, trazer o corpo também da sua comunidade visualmente, inclusive está posto na própria capa. Eu me pergunto, né, até que ponto também essa conexão, né, com o território africano, essa conexão com a África do Sul, não motivou essa corporalidade, porque é muito marcante quando isso está posto na maioria das culturas, pelo menos as que eu acessei, africanas, que primeiro que isso é outro legado de corpo, eles são muito menos colonizados corporalmente falando, do que nós, negros nascidos no continente americano. Então, isso é nítido, isso tá na expressão deles, assim, sei lá, e tu vai numa festa, né, e se tem pessoas do continente africano, tu vai ver que o corpo vai estar ali de uma outra forma, de forma bem mais livre, propositiva e comunicativa. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, porque também é nessa era que rola essa virada de chave. E eu também acho que, potencialmente, essa viagem pode até, né, outra pulga atrás da orelha, pode até ter motivado ele a entender o quanto que a música dele poderia se tornar um dispositivo de comunicação em diáspora. O que eu quero falar com isso? Porque também eu acho que ele traz uma percepção muito grande para esse disco, que se eu quero falar com a grande comunidade negra diaspórica do mundo, né? Eu posso falar para além do hip hop, né? Para além do hip hop estadunidense. Então também penso, porque, sei lá, tem muita coisa no disco, assim, que me faz pensar muito em influências, assim, africanas. Então também me pega um pouco essa expansão de linguagem, assim, que eu acho que essa viagem pode ter sido um divisor de águas. Espero que eu ou tu possamos perguntar para ele um dia. Pra tirar essa dúvida. Ou encontrar um material na internet também, se já tiver. Mas como eu não cruzei com ele, que a gente possa perguntar, quem sabe. Mas acho que outro ponto muito crucial nesse disco é o movimento Black Lives Matter, que começou ali em 2013, 2014, concomitante à viagem dele para África do Sul. Então, eu acho que tem muito disso indiretamente, talvez, no disco. Eu acho que essa inquietação e... Enfim, o movimento, ele foi muito baseado em cima de alguns incidentes que tiveram ali nos Estados Unidos, né? Que basicamente mataram a população negra de forma midiática, né? E sei lá, isso tomou uma proporção gigantesca de querer de volta esses mínimos direitos, assim. Então, eu acho que conversa muito sobre isso. Inclusive, o Alright, né? O refrão de Alright virou um lema, um canto, ali, um hino, um manifesto desse movimento. Um não oficial, mas virou, assim. Então, é muito bonito que uma coisa alimentou a outra, no fim das contas, né? Eu acho que sim. Acho que tem mais exemplos, mas a todo momento tem muita questão nos clipes, principalmente de To Pimp a Butterfly, dos singles. Tem muita questão da figura do policial, a figura da viatura. Um ano depois vai ter a Beyoncé fazendo Lemonade, que ela também vai retomar a viatura. E tem muitos outros clipes dessa fase, onde a questão da viatura e dos policiais volta à tona, assim, né? Como um elemento visual importante desse discurso desses artistas, assim. E eu concordo muito com isso, assim, é muito maluco pensar que também é uma fase contemporânea a isso. Acho que o recado da capa também é esse, né? Porque quem não conhece, por favor, agora
né? Chama a Alexa, chama a Siri, sei lá. Pede aí pra alguém pesquisar a capa de To Pimp a Butterfly. Mas é uma capa preta e branca, lindíssima, onde tem, assim, a revoada de negros sem camisa, criança, vários homens negros sem camisa, assim, com dinheiro e tal, bebida, na frente da Casa Branca, né? E tem um juiz negro tombado ali. Eu vou dizer tombado, porque ele não tá visível se ele tá morto ou não, né? A discussão, ele tá ali deposto, né? Com seu martelinho, os olhos estão em X, assim. E tá com uma energia, assim, de tipo, assim... De tomamos vamos o poder, pra cima, né? de tomamos o poder, agora a Casa Branca é nossa e tal. Eu acho que na época rolaram, assim, críticas, e acho que é uma crítica que permanece, né? Do porquê a ausência de figuras de mulheres, né? É uma coisa bem centrada na experiência do homem negro, assim, só tem homens na capa. Acho que não tem como burlar essa crítica, assim, não quero passar por Inclusive, cima. narrativamente, a mulher só aparece como uma figura pra se vingar de um cara. Eu acho que nos outros discos, o Kendrick faz uma maior abertura, assim, Sim. né? Da presença das mulheres em diversos níveis. Nessa época, acho que tá um pouco escasso. E acho que é isso, assim, respeitando muito, né? Enquanto uma mulher negra, né, respeitando também muito a experiência do homem negro, assim, né? Que é uma experiência, enfim, que precisa do seu espaço de desenvolvimento e tal. Mas acho que é uma crítica ali, né? Que segue. Tanto que eu acho que ele depois se liga, né? Tanto que ele muda a postura dele nos próximos discos. Mas acho que isso é uma questão que também não retira a potência dessa capa, que eu acho que é um dos momentos mais Black Lives Matter, né? E pensar a maluquice de que faz 8 anos, né? Do álbum e de 2015. E pensar que agora, tipo... Black Lives Matter é uma coisa amplamente conhecida. A tradução é amplamente conhecida, ao ponto de o Vidas Negras Importam ficou conhecido para além da comunidade negra militante ou conhecedora da história negra do Brasil, assim. E hoje em dia é um termo que segue em disputa, assim, que já tá bastante, assim, sofreu muitas tentativas de esvaziamento, e que, inclusive, vira outras coisas na boca de outros grupos políticos, como Todas as Vidas Importam, ou, Nossa, tipo, isso, vidas... puta que pariu. Exato, então pensar que tomou essa proporção, que nessa época ainda era uma coisa de, tipo, quem estava ligado em cultura estadunidense, ou nesses casos emblemáticos, e pensar também que 5 anos depois do disco, tipo, acontece outra renovação disso, porque é o estopim do George Floyd, né? Então, tipo assim, George Floyd nem era um caso nessa época. E pensar, né, quantas coisas horríveis aconteceram, assim, né? Nessa trajetória de hoje, quando a gente tá conversando desse disco, pra época que ele surge, onde o Black Lives Matter era uma novidade, né? Fiquei pensando sobre isso, assim. E de certa forma é triste, porque depois de todo esse movimento, meio que, não querendo desencorajar, mas não mudou tanta coisa, sabe? A gente ainda vê muito desses casos lá, aqui. Sei lá, é muito triste, sabe? De entender que esse sistema de moer gente continua sempre, assim. E por mais que surjam vozes, surjam movimentos, esse movimento, Black Lives Matter, tomou o mundo, né? E assim... É uma pauta que, na verdade, tá pregando só o básico, sabe? Tipo, não quer morrer. E aí... Exato. Enfim, vamos voltar pro disco. Pra não, vamos voltar pro disco. Não ficar muito triste esse papo. Mas eu acho que tanto vou voltar pro disco que eu acho que essa é a tristeza também. Muita tristeza e da angústia que o Kendrick... que leva o Kendrick a escrever esse álbum, a fazer várias escolhas que ele faz ali. Então vamos comentar dele, porque eu acho que essa é uma das coisas que tá ali angustiando ele, assim, que ele precisa botar pra fora nesse disco, que acho que ele é bem catártico, né? Sim, e aí só um passo antes da gente chegar no disco propriamente dito,
No ano anterior ao lançamento, o Kendrick, né, ele faz um polêmico verso na faixa Control, do rapper Big Sean. Isso, basicamente, na época, tomou todos os blogs, galera da música, de assalto, assim, de... Nesse verso, ele basicamente... Não que ele tente reacender, mas... De alguma forma, ele fala sobre a antiga rixa entre as duas costas dos Estados Unidos, né? Que era uma super coisa ali nos anos 80 e 90. Acho que dois das figuras mais icônicas eram o Big e o Tupac, que, enfim, acabaram morrendo por conta disso. Então, no fim, são vidas negras que se perderam por causa disso e é super triste. Mas nesse verso ele basicamente fala que ele é o rei de Nova York, sendo que ele é de Compton, né? Mas eles colocam como rei e tenta, de alguma forma saudável, reacender essa entre aspas, briga, né? Que desde os anos 90 ali, dos anos 2000, tinha acabado meio que se perdendo, assim. Então, ele cita isso numa das faixas do disco, que ele fala que ele e o Snoop são as únicas pessoas da costa oeste que conseguem apertar o botão, né? Tipo, no caso, como se fosse uma guerra nuclear, né? Tipo, reacender essa guerra. Mas que no fim ele fez paz, conversou com o Jay-Z e tudo mais. Essa parte tá no Hood Politics, que é uma faixa lá quase do fim do disco. Mas enfim, o que tu acha dessa história? Porque tu tava... Acho que também é isso, né? Um preâmbulo, né? Eu ainda não tinha iniciado, assim, em 2015 eu tava, sei lá, no segundo ano, terceiro semestre da faculdade, assim, e eu ainda não tinha entrado, assim, iniciado a minha carreira, e tu comentou que tu tava já, né, na redação, já tava no Monkey Buzz. Não sei, tu tem alguma avaliação, assim, sobre esse rolê, que tem alguma opinião? É que eu acho que pra gente, como brasileiro, essa disputa meio que não chega tanto na gente, né? Não é uma coisa que faça tanto sentido pra gente, mas causou um puto alvoroço, assim. E eu acho que é isso. Ele até então tinha um disco muito famoso e podia ser um One Hit Wonder fazendo bravata, sabe? É muito, tipo, ter culhões pra chegar e falar isso, ainda mais num feat, sabe? E ele querendo se provar e tal, e, né, a esse ponto da trajetória ali da carreira, ele já tava com, acho que boa parte desse novo disco feito. E enfim, né, tipo, ele tava com um puta projeto na mão e falou, eu tenho que falar isso pra manter o buzz também. Eu acho que existe uma grande jogada de marketing nisso também. Não é qualquer coisa, sabe? Tipo, é muito bem pensado, assim. Acho que as estratégias de marketing do Kendrick sempre funcionam. Inclusive, a escolha dos 2 singles, que a gente vai falar daqui a pouco também, tem muito disso, assim. Ele foi muito inteligente, no fim das contas, de escolher fazer isso e de usar esse burburinho e de alguma forma, movimentar a cena, assim. Porque eu acho que essa coisa da rixa, né, entre as duas costas, meio que movimentou o rap nos anos 90. Então, as pessoas se desafiavam a ficar melhor por conta disso. Então, né, elevava o jogo, né, elevava o game ali. Então, eu acho que ele tentou reavivar isso de alguma forma, mas sem ser belicoso e, de fato, gerar mortes, né? Tipo, sem essa parte da gangue, só essa parte artística mesmo. Acho que, pelo menos no Hood Politics, é por aí que ele vai, assim. Eu não sei se é ele fazendo um meia-culpa, pedindo um tipo, foi mal, gente, tava doidão. Errei, moleque. Eu lembrei dessa na hora. Mas é muito isso, assim, acho que tem dessas coisas. E acho que a gente pode finalmente chegar no disco e falar dos singles. O primeiro deles foi I, que foi lançado em 23 de setembro de 2014. É que você falou que você não ouviu na época, né? Essa faixa. Me conte a testemunha. Pra mim foi um grande choque, assim, porque essa é uma música super positiva, assim, né? Quando tomada isoladamente. Então, ela tem uma mensagem super positiva e beleza, o fim do Good Kid, Mad City é uma coisa super positiva. Mas aí, sei lá, eu de primeira achei que o Kendrick fosse pra essa coisa meio bom mocismo, sabe?
Por mais que tenha... Uma linha meio Pharrell Williams das ideias. Mas o Pharrell tá no disco. Enfim, é que aí é meio que o fim do disco, na verdade, né? Tipo, meio que o resumo, o ponto final ali. Acho que a crítica também entendeu meio errado, assim, de... É que é impossível você pegar uma música isolada do Kendrick e saber o que vai vir no disco, né? Então, tem muito disso, assim. Eu acho que ela também é uma... Todas do disco, assim, eu sinto que não é o que se é à primeira vista, assim. Não pelo menos tudo. E hoje em dia, com mais caminhada, com mais leitura, mais entendimento, eu acho fascinante e muito político o que ele traz em Ai, porque ele vai falar sobre autoelevação, amor próprio. E isso vai me fazer lembrar da Bell Hooks, escritora estadunidense, que escreveu, né, tem uma obra política que fala muito sobre cultura, analisa muito cultura, filme, várias coisas. E ela tem uma trilogia dentro da obra dela que é sobre amor. E tem um livro que fala, né, tudo sobre amor, novas visões. E aí ela eleva, assim, o amor enquanto uma categoria política e como uma ferramenta mesmo, assim, um objetivo para se conquistar, para superar as desigualdades, assim. Então ela tece uma série de bases para esse amor que ela defende. E o ideal, o projeto político da Bell seria uma comunidade, a Beloved Community, se eu não me engano, que seria tipo uma comunidade amada, amável, uma comunidade do amor, em que o amor está na centralidade da vida. E quando ele fala que tipo, ele ama a si mesmo, me faz lembrar o que ela ensina, que é a base da prática do amor é o amor próprio. Então, tu não consegue se amar, tu não consegue amar a tua comunidade. Tu não consegue amar o outro. Tu não consegue sair desse ciclo de autodestruição e de destruição mútua que o disco fala. Que é uma das grandes angústias dele e da comunidade preta. Que é essa comunidade preta que se mata entre si. No final das contas, o Notorious B.I.G. e o Tupac morreram, tipo assim, pra que serviu no final das contas, sabe? Então, uma comunidade que precisa sair desse ciclo de violência e de auto-ódio, de autodesvalorização. Então, quando ele traz Ai, e eu tava olhando, voltei no clipe também, que é um clipe muito, muito bonito, assim, e acho que é nesse clipe que ele tá andando, assim. Ele se coloca, né, como esse cara que guia, mas na maioria dos clipes desse álbum, ele não se coloca assim tão acima, e sim digamos assim, um líder, um guia que caminha ao lado, junto da sua comunidade. Então, no clipe de Ai, ele vai caminhando, né? Super horizontal. Então, ele vai caminhando, e sempre uma galera. Acho que uma coisa que me chama muita atenção é isso. E ele vai caminhando, e as pessoas vão seguindo ele e vão dançando e vão só se expressando. Tem uma hora que ele passa e, tipo, tem algumas cenas no roteiro do clipe onde esse êxtase do amor próprio e do amor entre os seus, que tá representada na performance dele, porque ele tá dançando e todo mundo que acompanha ele tá dançando, feliz, é a chave para quebrar alguns ciclos. Então tem uma parte que ele tá andando com essa galera e eles estão andando na rua felizes e ele olha pro lado e tem um cara negro rendido com policiais ali revistando ele, uma viatura. Eles se olham e dá a entender, né, no clipe, que essa conexão do amor que ele tá cantando em Ai faz com que o cara simplesmente consiga sair da cena e se juntar a essa galera que tá dançando. Fudido. Então tem outra cena também que tem um casal brigando e as crianças estão vendo o casal brigando no gramado de casa. E quando passa essa multidão, as crianças se conectam com essa multidão, correm do gramado e se juntam. Então eu acho que Ai é sobre essa política que às vezes é mais entendida entre quem estuda, assim, né? Essas estratégias políticas de autores negros pensados para a sua comunidade, na maioria das vezes. E acho muito potente, assim, acho que ele estudou muito, acho que a cabeça dele estava muito, inclusive, inquieta, porque ele deve ter lido muita coisa, assim, para tentar encontrar saídas, né? Quando a gente vive momentos desoladores como estava sendo 2015 nos Estados Unidos, né? Então eu acho que eu faço essa defesa, essa leitura, assim,
de ai, assim, muito potente. Tem outra parte também muito bonita, que é ele dentro de um carro, e ele coloca a cabeça pra fora, assim, da janela. E aí é um frame muito doido, assim, porque ele revira os olhos, ele curte, mas assim, ele tá em êxtase, né? Naquela coisa tão simples que é sentir o vento batendo no rosto, assim, sabe? E acho que todo o disco do Kendrick é um esforço para ele se humanizar e também humanizar os seus, assim, que faz essa obra ser tão poderosa para mim. Nossa, maravilhoso. Sim, eu concordo com tudo. E aí a segunda faixa que foi lançada como single foi The Blacker the Berry, que é a maior porrada desse disco. A música fodida de boa. É demais. O que você acha dessa faixa? É surreal, assim. A cada ano você pode ouvir e descobrir uma coisa nova. Eu gosto de uma coisa muito incrível dela, assim, mas eu acho que ela é uma das que... Eu não gosto da palavra síntese, assim, mas eu acho que ela é uma das que mais encapsula o trajeto do disco como um todo, porque as nuances, né, os tons que ele desdobra na mesma faixa, né, nessa, eles são muito amplos, assim. Ele consegue passar pela maior parte das emoções e sensações que eles põem no disco, assim. Tem a confusão, tem a raiva, tem a orientação, né, a orientação popular, né, porque ele fica falando assim, quanto mais escuro... berry, não sei se tem um equivalente em português. Berries geralmente são frutas vermelhas, né? Mas blackberry é amora, né? A amora. Então, tipo, quanto mais escura a amora, mais doce o suco, que é muito disso que ele retoma também nesse disco, desses ditos populares, esses saberes populares que aconselham, assim, a vida dele e a trajetória dele como um homem negro. Então, eu acho que tem tudo disso assim, nessa faixa. E tem uma frase que me chama muita atenção, que é... Ele tá falando, né, com a branquitude, assim, né? Com a branquitude no sentido de falar dessa organização social que é a branquitude, que só se mantém porque subjuga outras raças, né? A branquitude, em definição, é isso. E ele tá olhando para essa estrutura quando ele fala, tipo assim, essa pessoa com quem ele tá conversando e apontando o dedo odeia ele, né? E aí ele fala, you hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Isso me faz lembrar a Grada Quilomba, isso me faz lembrar Memórias da Plantação, porque nesse livro ela vai falar o quanto a branquitude relega tudo que é ruim dela, do ser humano como todo, mas dela, nesse outro, que é o outro negro. Então, tudo que eu odeio em mim, eu só vou enxergar nele. Então, é isso, né? Não existe o branco. O branco, ele não é malandro. A malandragem está no negro. O branco não é, sei lá, tipo... Não tem a sexualidade, assim, não é imoral. É um negro. E é quando ele fala que você me odeia o tanto quanto você se odeia, pra mim isso é uma virada de chave muito nesse sentido, de tipo, você joga pra mim todas as coisas que você odeia, né? Todas as sujeiras que você odeia, por isso que tu me odeia tanto. Porque você não consegue se enxergar, né? E aí você não consegue trabalhar essas coisas em si, você só vai jogar em mim e você vai me odiar, mas na real é tu que se odeia, assim. Então, essa faixa, pra mim, nossa, ela é tipo assim, uma porrada, os vocais são uma porrada, e nessas frases eu acho que ele consegue transmitir de forma muito didática, direta e acessível conceitos e armadilhas, assim, do racismo, que levam um tempo, assim, pra gente entender. Nossa, essa música de fato é muito potente, porque ela é teoricamente curta, assim, ela tem 3 minutos, e aí no meio disso ele fala sobre a apropriação cultural dos brancos pegando coisas dos negros e, sei lá, meio Jordan Peele da vida, sabe? De Corra, sabe? Sim. De como essas expressões são tomadas pela branquitude, mas os negros que fazem isso são desvalorizados completamente. Ele fala também sobre a própria negritude, citando um monte de estereótipo
e ao mesmo tempo não sabendo onde ele se encaixa nisso e tal. Então, eu acho que essa música aponta o dedo pra todos os lados e pra ele mesmo também, assim. Então, Sim. é muito fascinante, assim. E em vários pontos ele se aponta como um hipócrita, né? O mais hipócrita de 2015. Você já começa duvidando do que ele vai falar ali. Então, tipo, o que ele quer trazer, assim. No fim da música, ele fala que ele... Tipo, como que eu posso me importar com o Trayvon Martin morto na rua se a violência entre gangues já fez eu matar um cara mais preto do que eu. Uhum. Ele se chama de hipócrita e a música acaba. Tipo, simplesmente acaba num tom muito reflexivo, assim. E aí você fala, tipo, eita. Fica com essa, que eu acabei de ouvir? Responde essa. Não, essa é uma pancadaria, assim. Inclusive, eu acho que ele se usa de elementos até hardcore, assim, né? No uso da voz e no volume que a música vai ganhando. E acho que isso é muito fascinante, ele entender que no território e na estética de rap que ele se propõe a fazer nesse álbum, cabe dar o que a lírica, que a caneta dele pede. Então, se a caneta dele pede isso, uma coisa que é distanciada da estética que as pessoas esperam dele enquanto um rapper, tô nem aí, tipo, minha caneta tá pedindo isso aqui, sabe? E ela tá super afiada, né? Então, tipo assim, não duvida, não vou contrariar minha caneta, né? Então, é isso, se ele se pede pra eu falar com uma voz mais áspera, eu vou falar assim. Bom, acho que assim como o Good Kid, Mad City, a gente pode contar a historinha de To Pimp a Butterfly, porque é uma história maravilhosa. O To Pimp a Butterfly começa com Wesley's Theory, que é basicamente o Kendrick assumindo esse novo lugar de fama no rap. E aí ele conhece o antagonista, o primeiro antagonista do disco, que é o Uncle Sam, que é o símbolo ali do sonho americano, né? Então, nessa parte, depois vem o For Free, que é basicamente o Uncle Sam tentando o Kendrick e fazendo ele se vender ao sistema. Tem uma parte que ele fala muito do 40 Acres and a Mule, que é tipo 40 acres e uma mula, que é basicamente quando aboliram a escravatura lá nos Estados Unidos, uma forma de meio que compensação, entre muitas aspas, foi doar uma terra de 40 acres para os negros, e depois essa lei foi extinta e eles tiveram que devolver. Então, basicamente, é um rolê muito escroto, e acho que isso nos Estados Unidos é uma coisa comum, né? Eu entendo assim, pelo menos. Escroto? Aquelas... o Kendrick trazer isso no disco e citar várias vezes, então... Sim. Isso ficou muito preso na minha cabeça, assim, de toda essa história. A gente teve coisas muito parecidas aqui. O surgimento da primeira favela aqui no Rio, né? É basicamente Sim. isso, então... Sim. Eu queria comentar sobre Wesley's Theory, que é uma das minhas favoritas também. Eu amo, amo, amo. Acho que também é uma das que eu mais consigo enxergar essas nuances todas das ferramentas narrativas e sonoras que ele vai usar com bastante frequência ao longo de To Pimp a Butterfly. Uma coisa só bem afetiva, assim, se eu não tenho uma memória do disco que eu ouvi, eu tenho uma memória, assim, exata de... sou formada em jornalismo, né? E aí eu tava fazendo uma cadeira em 2018, que era de psicologia social, e aí a professora, super pra frentex, pedia pra gente fazer... passava ali toda a história da psicologia social, para passar no semestre, a gente tinha que apresentar uma página-reação, que era um trabalho de formato livre, que reverberasse algum dos questionamentos assim, que a gente teve ao longo do semestre. E aí eu decidi criar, em formato de slide, um abecedário afro-americano. E aí eu fui colocando diversos conceitos que fossem, ou coisas que fossem criadas por pessoas pretas, que tivessem nascido no continente americano. E aí eu lembro que o W tava bem difícil, assim. E aí, eu tava tipo, meu Deus, que eu vou botar no W, eu vou botar no W. E aí eu botei, Wesley's Theory. Aí eu expliquei ali que era, botei uma fotinho do Kendrick, eu botei que era a primeira faixa do To Pimp a Butterfly. Pô,
É a faixa que abre caminhos para esse disco que é clássico. Então, já que no T eu tinha botado outra coisa, aí eu citei ele ali como um elemento ali da minha pesquisa. E eu acho que o Whistler's Theory dá a senha para um conceito também muito importante dentro do disco, através do sample, que é o sample de Every Nigga is a Star, que é lindo, lindo. Boris Gardner tem essa música, Every Nigga is a Star, e eu acho que... E é a primeira coisa que tu escuta, né, quando tu dá play, não você é ouve o o craquelar de um disco, como se estivesse colocando ali a bolachinha no tocador de vinil. E começa aquele tom suave, lindo de Every Nigga is a Star, aquela coisa poética, e depois tem a quebra e vai pra... Aí o Kendrick entra em cena. Mas eu acho que com esse sample ele dá a senha, e eu acho que é muito bonito, porque uma das coisas que faz o Kendrick ser tão gigante é o fato de que ele sabe preencher as lacunas dessa arte que a gente vive, dessa arte negra que ele tá olhando. Então, assim, é claro que ele poderia falar uma outra coisa muito mais sofisticada do que Every Nigga is a Star, mas isso toca ele, e isso é tão potente que ele não vai criar um outro conceito em cima. Ele vai preencher as lacunas do que ele acha que ele pode inovar, do que ele pode criar, mas ele fala, não, peraí, ele põe o sample. E é uma coisa muito potente, esse Every Nigga is a Star, ao ponto de que é muito parecido com o To Pimp a Butterfly, assim, dá pra fazer uma correlação de, poeticamente, todas essas coisas falam sobre uma potência que tu precisa estar consciente, independente de qualquer coisa, porque, assim, independente do que tu fizer, do que te disserem, é tal coisa, tipo, a larva vira borboleta, todo negro é uma estrela. Não importa se vai ser uma estrela só fora, em outro plano, que não o material. É uma estrela, tá dito. Então, acho que... e esse disco tem muita referência pra caramba. E Sim. Os nerds de rap não esperem que a gente cite todas as referências, que não tem como. Mas eu acho que... É impossível para isso. Ele dá essa senha, assim, de tipo... Quando tu não estiver entendendo o disco, lembra que Every Nigga is a Star, assim. E acho que isso é muito bonito, sabe? Assim como ele usa outras pessoas. Então, não preciso ser maior do que a frase do Boris Gardner. Não preciso ser maior do que o Tupac. Eu preciso conversar com as pessoas. Eu preciso reverenciar elas, assim. Então, acho muito belo. Gosto muito dessa. Não, e assim, ele já começa... fazendo o famoso foreshadowing, né? Porque no final é essa a conclusão que ele chega em I. Então... ele dá a senha mesmo, o ciclo assim. completo, assim. Então... Sim. Kendrick é muito foda. Ele escrevendo, ele é bizarramente... E ouvindo assim, naquele exercício, né? De você tá ouvindo o disco e de repente, sei lá, você tá ouvindo no tocador, o tocador volta da última pra primeira, você vê, entendi danado, entendi. Nossa, e até porque a gente vai chegar nessa parte, mas o disco acaba com ele conversando com o Tupac e o Tupac fala, tipo, a gente não tá rimando, né? A gente não tá fazendo rap, a gente tá só contando as histórias que os nossos amigos mortos contam pra gente, né? A gente só tá... E aí, Sim. tipo, quando volta, fala, tipo, caralho. Every Nigga is a Star. Sim. É muito pesado, é muito bom. É muito pesado, tipo, ok. E como todo negro é uma estrela, a gente vai continuar falando sobre isso. Porque a gente precisa passar essa mensagem. Enfim, muito doido, né? Ai, até me arrepiei. Aí a terceira faixa é King Kunta, que é basicamente o Kendrick ainda com aquela... Puta, essa música é muito boa, né? Não, Mas ele se gabando de ter alcançado esse sucesso e tal. Ele volta se proclamando um rei ali de Compton, mas de uma maneira bem escrotinha ali, né? Tipo, bem... com essa mentalidade do bling, sabe? Dessa coisa, tipo, não, eu sou fodão e tal. Mas essa música é absurda de boa. Ela tem um balanço, assim, Não consigo ficar parada quando ela toca. Não consigo.
Mas enfim, eu acho que esse começo tem muito a ver com ele se mostrando tipo um escravo dessa indústria, né? Tipo, ele é só mais uma engrenagem ali, ele ainda não é uma estrela, ele é só alguém que o Uncle Sam ali, que esse sonho americano tá moendo. Sim, porque pensa tu explodir, isso é muito doido, né? Tu explode, tu vira um rapper, tipo, nos Estados Unidos, assim, que é o santo da moeda. Tipo assim, e que se proclama, né, um lugar, assim, a ser conquistado, né, o Uncle Sam. Então, tipo assim, parece estar no topo do mundo, sabe? Então, tipo, deve, assim, escaralhar a cabeça da pessoa de uma forma impactante, assim. Nossa, sim. Aí depois a gente vai pra Institutionalized, que é uma história sobre como os amigos dele se comportaram num BET Awards, que, enfim, é um prêmio tipo negro, super importante. Aí logo que ele foi coroado como, né, o grande nome ali de 2012, esses amigos foram lá e tem uma parte muito engraçada na letra que ele fala, tipo, a gente vai roubar esses caras aqui, tipo, de estar preso nessa mentalidade de sempre tirar vantagem de uma situação e tal, dessa mentalidade de rua, né, enfim, da criação deles. Também, né? De tipo, ok, não pode. Eu não posso só. Não tem uma conquista em eu ser o melhor do ano. Eu tenho ainda que. Meus amigos têm que vir aqui e a gente também tem que rapar geral. Não, né? E é uma mentalidade muito da escassez, né? Porque tu não sabe quando tu vai estar ali de novo, né? Às vezes tem isso, né? E de estar preso nesse ciclo, né? De sempre se alimentando disso, de violência e tudo mais. Então, essa faixa é bem foda, assim. E meio que mostra como. É bem isso, assim. Eu acho que essa parte, a partir de quem conta, mostra muito como algumas coisas prendem a população negra dentro desses ciclos, assim. Seja de violência, de marginalização, Seja frango frito, né? Que ele cita. Essas prisões mesmo, assim. Porque, eu acompanho muita alimentação, né? E é isso, tipo... Tanto aqui como lá, a população preta costuma estar entre as mais vulneráveis e tem uma alimentação, né, baseada em, tipo, ultraprocessado, assim, né, ou, tipo, coisas... Que eu nem acho que o problema, assim, né, enfim, nem vou entrar nesse mérito, mas eu acho que é isso, né, quando ele traz essa coisa do frango frito, assim, é essa coisa da precarização generalizada e muitas vezes a gente... se deixa levar pelas pequenas coisas que parecem gostosas ou boas disso, né? Uhum. Então, eu acho que essa também é uma faixa onde vira uma chave de tipo... Acho que pelo título dela me vira uma chave de um dos temas também mais importantes do disco, que é a questão, o sistema, né? É uma grande coisa do disco. E aí, por esse título até, eu acho que é também um momento assim, ok, olha, temos um outro elemento aqui, que é tipo, né, o que está institucionalizado, né? E como o Uncle Sam, na verdade, é isso, né? Tipo, ok, ele tá oferecendo pro Kendrick essa oportunidade de subir, de sair dessa coisa, mas na verdade, não, assim, tipo, beleza, o Kendrick saiu, mas ele é só a exceção da regra, sabe? Acho que a mensagem muito dessa primeira parte do disco pra mim é isso. E aí, depois a gente vai pra These Walls, que é uma música fudidaça. A gente já falou isso todas as músicas. E é assim mesmo. Ela é uma coisa que tenta ser sensual, mas esse grito do começo da mulher, você não sabe se ela tá... Tipo, não é um grito de prazer, sabe? É uma coisa tipo de asco, sabe? De tipo... sim. E tem uma coisa que o saxofone, a primeira linha antes dessa mulher entrar, tipo, meio que gritando, gemendo, é um saxofone, é meio que igual, assim. Então, tem esses paralelos muito malucos nessa faixa, assim. Mas eu acho ela uma delícia. Os vocais, o groove dela, assim, né? Esse groove é maravilhoso. Parece essa bateria. Que tu tá, assim... Pra mim é o equivalente à pasta de amendoim, sabe? É tão cremoso quanto. Nossa, adorei a metáfora. Mas enfim, aí nessa faixa, o Kendrick tá falando de... Né, ele continua preso nesses ciclos e ele
fala sobre vingança, basicamente. Ele fala sobre estar presos dentro de prisões metafóricas, seja de sexo, seja de prisão mesmo. Tem uma hora que ele tá falando com o agente penitenciário. Então tem todas essas coisas, mas no fim, a narrativa principal dessa música é como ele tá se vingando de um inimigo dele de Compton, do cara que matou o Dave, que é o cara do Good Kid, Mad City. Então tem essa referência, ele tá se vingando desse cara, basicamente pegando a mulher dele, que tem um filho fora da prisão. Assim. Então tem toda aquela hora que a gente falou sobre a mulher não ter um papel nada proeminente nesse disco. O papel das mulheres aqui é puramente de vingança, sabe? Ou sexual, assim, elas são Sim, sempre... de objetificação, né? Tá ali no lance sexual, assim. Aí na faixa You é quando o Kendrick atinge o fundo do poço. Essa faixa é boa demais. Ele muda o jeito dele de cantar, de falar. Ele fala tipo como se estivesse bêbado. Pois é, tem essa coisa. Dizem que ele tá bêbado. Eu não sei se pra gravar ele estava, mas... Tem essa dualidade, assim, mas é muito doido essa vulnerabilidade que se atinge nessa faixa, né? E através da bebida, né? Que é uma coisa que já aparece lá no primeiro disco, sobre abuso de bebida. Eu acho que é uma realidade... Eu não sei se exatamente no Brasil, acredito que sim também. Mas nos Estados Unidos é uma grande realidade da comunidade negra. Sim. Se pautar muito em vício em bebida e tudo mais. Mas nessa faixa ele tá lidando com a culpa, né? Ele revela ter depressão ali, revela ter pensamentos suicidas. Tem uma parte ali que é muito tocante, assim, que ele fala que um amigo dele, acho que foi baleado. E aí, ao invés dele ir no hospital visitar esse amigo enquanto ele tava em turnê, ele só, tipo, ligou o FaceTime, fez um FaceTime ali com o cara. E no final o cara morreu, assim. Então... tem essa culpa de não estar presente porque ele estava em outro lugar. Sendo que... tipo, ele tá sentindo dele, isso. Né? Então... ele tá sentindo isso, Porque ele fala a todo momento de querer estar no bairro, mas vai ter outro momento também que alguém vai ligar pra ele, vai cobrar que ele não atende o telefone porque ele tá em turnê. Então, essa coisa bem angustiante de alguém que quer estar presente, mas que, de certa forma, precisa também estar longe da sua comunidade para poder defendê-la, né? Para poder cumprir essa missão que ele se incumbe, né? Então, seria uma arte que precisa vir aqui em novembro fazer o show pra gente e não vai estar presente na vida dessas pessoas como ele já esteve um dia. E é muito angustiante, assim, porque também vai lidar com... acho que esse é o disco que ele lida com muita vulnerabilidade, assim, de um jeito dilacerante e também lindo e sensível. E acho, né, também ele coloca ali, né, o quanto que a bebida e o quanto as coisas, o consumo, a bebida, as drogas no geral, são as formas que a comunidade em geral, mas também a comunidade negra, que também tem um sistema ali tracionando ela, né? Quanto que ela vai usar dessas coisas para se aliviar, ou às vezes até para seguir em frente ou para se comunicar. Então, ele até fala nessa música, né? Tipo, if this bottle could talk, né? Então, ele fala, tipo assim, se essa garrafa pudesse falar, o que essa garrafa alivia nele, que ele acha que passa pra garrafa, né? O que é esse sentimento de beber e ficar bêbado, e ficar tão mal bêbado, não ficar alegre, né? E felizão, né? O que faz? Então, esse jogo, assim, acho muito, muito profundo, passa muito também sobre essa incapacidade, muitas vezes, de pessoas como ele, que vem do lugar de onde ele veio, que é um homem negro e tal, essa masculinidade também. Ele não fala de masculinidade tóxica no disco, mas ele fala, né? A partir do momento que ele fala sobre tanta angústia, assim, que o cara precisa beber, né? Pra conseguir botar pra fora. E tem que sair dessa performance, né? De masculinidade, de ser super forte, não sei o que, de aguentar tudo. Sim, que o hip hop afirma muito essa masculinidade, né? Então, nessa faixa, ele parece um vômito, assim, um porrizão emocional. Ele fala de conflito racial, conflito interno,
as raízes, autorresponsabilidade, missão, comunidade, assim, parece uma grande quase crise, assim, de ansiedade, assim, que ele tá tendo, na real, se a gente colocar, se a gente for a fundo, pode até ser uma potencial crise de ansiedade, assim, que ele joga pra fora. E é engraçado que essa música marca mais ou menos a metade do disco, né? E se a gente for ver o final do disco passado, é ele, tipo, sei lá, aceitando Deus e agora como essa figura que só vai espalhar o bem pelo mundo e não sei o quê. E já logo no começo do disco a gente já vê que não, assim, que Jogou outras falha, tentações, outras coisas vão acontecer e que ele pode atingir o fundo do poço de novo, assim, por mais que ele alcance esses bens materiais e que tudo de teoricamente bom possa acontecer, ele ainda existe esses pontos de desconexão com o que verdadeiramente importa pra ele, né? Que no caso é tipo a comunidade dele, Deus é super importante pra ele, então acho que essa faixa assim é muito esse ponto de desconexão total, assim, de estar fora de si, de, enfim, botar tudo isso pra fora pra tentar ficar melhor, que é com Alright, que é uma música fodida de boa. Nossa, é incrível. E eu acho que é isso, assim, acho que é ele reganhando forças pra ser de novo uma luz na comunidade negra, assim. Então, eu acho que tem toda essa coisa dessa positividade que a gente vai ver depois em A de novo. Alright começa nesse caminho, apesar, né, da gente ser apresentada pelo segundo antagonista do disco, que é a Lucy, que é uma figura que, na verdade, significa Lúcifer, né? Então é mais tentação pra ele. De novo, esse símbolo religioso vindo pra tentar ele. Enfim, o que você acha dessa música? Cara, ela é icônica, assim. Icônica tanto nessa letra. E, tipo, eu acho que ela é perfeita, né? Às vezes você para pra pensar, poxa, que peça artística perfeita. Porque ela é forte no que ela afirma no refrão, mas ela é forte pela sonoridade, em como ele canta, tudo assim. O que me encanta nela é a simplicidade. We gonna be alright. É tudo que você precisa saber sobre essa faixa e sobre esse momento, né? E é uma afirmação, tipo assim, eu não sei dizer, mas por quê? Porque é tanta angústia, né? Que tu precisa dessa fé. Eu acho que também fala sobre fé, né? Sobre Sim. essa fé de tipo, a gente vai ficar bem. Na música ele fala, tipo assim, nós odiamos, ele fala pou, né? Tipo assim, nós odiamos tiros, eles Sim. querem nos ver mortos nas calçadas. E, tipo, acho que ele fala alguma coisa tipo, my knees getting... Eu não sei o que. Tipo... Get weak, tô fraquejando das pernas. Tipo assim, mas a gente vai ficar bem. A minha arma pode não funcionar, mas... Tipo, mas a gente vai ficar bem. Te garanto que tudo vai ficar bem. Então, é essa coisa, assim, que tu precisa, às vezes, pra sair de casa, pra aguentar o sistema, né? Pra aguentar o racismo. Tipo, olha, eu não vou... Até é isso, tem que entregar pra uma fé, assim, de que algo vai te proteger e que as coisas vão ficar bem, porque se tu ficar também na paranoia, né? Porque é tudo também engatilhador, né? É isso, tu tá nos Estados... Não é muito diferente do Brasil, mas enfim, tu tá falando da situação dele, tu tá nos Estados Unidos, tu tá naquele lugar marcado por aquela brutalidade policial, vendo tanta coisa acontecendo, e se tu entrar na paranoia, tu não tem nada que garanta que tu vai descer do carro e alguém, tipo, vai colocar uma coisa pra te incriminar. Nada garante. Mas pra tu poder seguir o dia de hoje, tu precisa entender que tudo vai ficar bem, porque ficar se preocupando com essas coisas te leva à neurose, te enlouquece, porque não tem resposta pra isso. Então tu vê que viver enquanto um corpo negro nos Estados Unidos, enquanto um homem negro pensando da onde que o Kendrick tá partindo quando ele escreve Alright, não tem garantia. Então, tipo, como é que tu vive com tanto risco, com tanta vulnerabilidade? Ou tu precisa entender os seus limites, tomar precauções e entender que tudo vai ficar bem, tu vai enlouquecer. Então, acho que essa faixa é muito sobre isso, assim, sobre... Até ele fala assim, um dia de cada vez e o sol continuará brilhando. Que é sobre, cara, um dia de cada vez, a gente não sabe, valoriza o agora também. E vamos, e sim, é uma simplicidade que chega, né? Uma simplicidade cheia de intenção, né? Cheia de reflexão. Por isso que ela não é uma simplicidade
vazia ou uma poesia barata, né? Não, eu gosto muito disso do Kendrick, porque em alguns momentos ele vai fazer a acrobacia linguística dele, de colocar 1000 significados em uma palavra. Tem horas que ele vai partir pro simples mesmo e falar, ó, isso aqui é o que você tem que entender agora, sabe? Principalmente na reta finalzinha do disco, assim, essa faixa também, mas ele vai pro, tipo, simples e direto. Fala, ó, não tem bullshit aqui, vamos no certo. Ele é esse balanço, assim. E eu queria só recuperar no clipe de Alright, tem todo um pré-momento antes disso. É todo preto e branco. E aí também tem uma hora que, tipo, tá tudo dando errado. Tem essa coisa, tipo, de um apocalipse, assim, né? Tem um homem ali, negro, correndo e sendo abordado pela polícia. Ele se desvencilha e só vai ver a polícia tirando. Vão ter pessoas negras, assim, meio que num rebuliço ali que não é uma retomada, é mais, assim, um motim, assim, com dinheiro, com bebida pro alto e tal. E aí depois corta, e aí tem o Kendrick com os amigos dele de boaça, assim, eles cantam uma outra música, assim, um outro trechinho. E aí parece que eles estão dando um rolê de carro, né? E aí depois dá um zoom out, assim, e aí quem tá movendo esse carro pra frente e mantendo ele, assim, alto, são 4 policiais brancos vestindo a roupa de policial, cada um segurando um pneu nas costas, assim, segurando esse carro para esses 4 que é um símbolo de realeza, né? Essa... Eu esqueci o nome disso, mas... Carruagem, né? Como se fosse uma carruagem, assim. Mas aí existe essa coisa, assim, tipo... foi muito usado na realeza britânica, assim, dessa coisa do... Enfim, carregar as pessoas, nessas estruturas como se fossem carruagens sem a roda. E aí ele transporta isso pra um carro qualquer, 4 moleque preto ali curtindo. E os caras assim, levanta. Que mensagem. E todo o clipe, aí ele tá um pouco distante em Alright. Porque em vários momentos ele também tem as pessoas, tem umas crianças negras de branco, assim, tipo, subindo uma colina, numa parte, assim, que me pega um pouco essa coisa do futuro, da esperança, do lugar que se quer construir para esse porvir dessa comunidade. Mas ele, várias vezes, ele flutua, né? Muitas partes do clipe ele tá flutuando, assim, pela cidade onde ele tá dando esse rolê. Mas queria fazer essa menção a essa mensagem muito foda, assim, dessa cena, assim, curtíssima e, assim, sei lá, perfeita, precisa. Na próxima a gente vai pra For Sale, que basicamente é uma música curtinha, assim, é bem divertida. Né? E é basicamente a Lucy tentando ele de várias maneiras, assim. Tem de novo essa coisa da mudança de voz do Kendrick, dessa performance de ser vários personagens e tal. É de novo essa coisa do materialismo e tal, de ganância. Enfim, é de novo essa coisa da encarnação do Uncle Sam, sabe? Só que travestido de outra coisa. Eu penso muito sobre... claro, a gente tem que respeitar as diferenças entre a construção do cristianismo, assim, nos Estados Unidos e aqui. As semelhanças e as diferenças, né? As diferenças é que, tipo, realmente, assim, a potência que, tipo, a comunidade negra tem dentro das igrejas, assim, se deu de uma outra forma do que se dá aqui do Brasil. Então, não dá para comparar exatamente, mas eu penso muito sobre o quanto que na rua, sendo um molequinho preto, assim, como Kendrick foi até virar famoso, o quanto que a moralidade, né, é onde tu tem que... É como se fosse a borda da piscina para tu não te afogar, né? Tu precisa de uma orientação. Aparelhos culturais estão distantes, a educação é escassa, esporte menos ainda. Então, às vezes não é o lado crítico, um projeto político de vida que vai te guiar. Vai ser a moralidade ali do certo e errado, e não tem garantia, mas para tu minimizar teus riscos, tu vai aqui pela moralidade, e a moralidade do certo e errado se dá muito pela religião, né? Isso se dá, aí a gente consegue ter um paralelo com o Brasil, pensando muito a expansão, né,
das igrejas evangélicas em cada quebrada. Às vezes as quebradas não têm UBS no Brasil, mas tem uma Assembleia de Deus, vai ter uma igreja com fiéis, uma comunidade ativa bastante negra. Por quê? Porque ali no Fogo Cruzado, essa vai ser a borda da piscina, né? A boia de salvação, né? Tipo... A boia de salvação que vai definir se tu vai ser um malandro, né? Se tu vai ser um bandido, se vai ser um traficante, ou se vai ser uma pessoa direita, né? O que não tem garantias, né? Mas é a borda da piscina. Então, eu penso muito como a religião segue sendo a base moral, assim, para orientar homens, as comunidades negras, para uma espécie de salvação que é terrestre também, né? E ele traz isso muito. E ele, claro, já desconstruiu muitas coisas, assim, tanto que nesse disco mais recente ele tá super psicanalítico, mas nessa fase tu percebe o quanto a linguagem bíblica, a linguagem cristã, a linguagem da religião cristã é muito forte ali, né? Para ele conseguir mapear as suas dores, as suas angústias e o que ele tem que fazer para sair da fossa, né? Eu sou zero religioso, mas eu acho esses símbolos que ele traz muito potentes, assim, tipo... E ressoa muito com muita gente, né? Então... Sim. Enfim. Pra próxima música, a gente vai pra MoMA, que é uma música lindíssima, assim. Ele fala sobre retorno em vários momentos. Na primeira parte é um retorno pra casa dele física, né? Tipo, pra Compton, uma nostalgia com a cidade onde ele nasceu e cresceu. E mais tarde ele começa a conexão dele com a África, né? Com a terra-mãe. Então, o disco, enfim, é cheio desses duplos sentidos, dessas jogos de palavras. Reclamar. Assim. Então, essa faixa tem disso, assim, e é o primeiro momento onde ele reflete muito sobre ancestralidade. Acho que é o primeiro momento onde ele se vê como parte de uma narrativa maior e que a história dele não se conta só nos Estados Unidos, não só em Compton. A noção de diáspora, né? Que eu acho que permeia o próprio disco sonoramente, eu acho que ele tá falando isso desde o começo. Agora, liricamente, eu acho que é aí que ele deixa explícita essa virada de chave. Só fica o tensionamento, porque nessa época é isso, né? Ou a figura da mulher é pra vingança, é pra comer, ou é a santa, né? É a mãe África, é a mãe minha. Então, assim, outro tá no altar, outro tá na cama. Mas depois ele se apruma, gente, sério. Confiei. Passando um pano aqui, não, mas verdade, ele se aprumou depois disso. Depois a gente foi pra Hood Politics, que também é uma faixa fodida de boa. Ela começa com uma mensagem de um amigo dele de Compton ali, tipo, bem que tirando um sarro, assim, falando, tipo, pô, você não aparece mais e não sei o quê. Tipo, você sumiu, tá em torneio, não volta mais pra cá e tal. Essa música é basicamente o Kendrick querendo provar pra si mesmo que ele ainda faz parte disso. Hood Politics, a gente pode traduzir como que é, como, tipo, a política da quebrada, coisa assim, né? Dessa coisa de... Enfim, dessa série de códigos que tem entre gangues e tudo mais. Então é ele tentando se provar, talvez não pros outros, mas pra ele mesmo, que ele ainda faz parte disso, assim. E não faz. Faz e não faz. E tem que fazer. Não, sabe? não tipo... tem, mas é duro, eu penso. Eu me conecto com essa noção de, tipo, não tem que nada, mas é duro. Porque mexe com essa noção de pertencimento. Acho que isso é duro. E, por exemplo, territorialmente, culturalmente, financeiramente, tu se afasta dos teus, né? Essa vida melhor te leva pra longe. O cara senta contigo, depois ele tá sentando, tipo, rodeado de gente da fama dos Estados Unidos, né? Dos famosos Estados Unidos. Ele tá conhecendo o mundo. Ele tá com outro repertório. Então, acho que esse processo que é muito comum de pessoas negras que ascendem é que, às vezes, tu vai ver que talvez tu já se desajustou, né? Tu já destoa dessas pessoas. E não tem que, mas é difícil, porque te dá uma sensação de não lugar e te faz também ser visto como diferente por aqueles com quem tu cresceu.
E aí tu às vezes fica pensando, putz, será que eu tô me embranquecendo? Será que eu tô viajando? Será que eu tô... quem sou eu? Ou será que são estereótipos também que os meus amigos estão atrelados e jogam em mim? Então, é um processo muito dolorido, assim, entender. Ainda mais ele que tem toda essa coisa, né? É a minha cidade, eu sou daqui, é onde eu cresci. E é nessa fase, é o segundo disco, assim, que ele explode, né? Então, é recente, né? O cara tá super novo, assim. Ele tá reafirmando o nome dele. Então, eu acho que tem essa dor, assim, de perceber que não é, tipo... Aquela coisa assim, virou, tipo, playboy agora. Virou, tipo, nego doce, virou playboy. Eu falo, não, que isso? Eu sou de quebrada. Será que é? Acho que não mais, mas tu não quer aceitar que não é, né? Porque se tu pudesse escolher, tu manteria as duas coisas, mas é impossível, né? Porque o sistema, inclusive, tá afastando essas duas coisas, Sim. né? Eu quero discordar do que eu acabei de falar, porque tem toda essa coisa de... Ele não quer deixar, entre aspas, quebrada, porque ele é um símbolo ali dentro, né? Então, ele não pode se afastar. Ele tem essa questão muito com ele. Acho que daqui pra frente do disco, ele toma essa posição de um mensageiro ali, de alguém que quer passar uma mensagem, e ele não pode se desconectar desse lugar. Então, por isso que eu estou discordando de mim mesmo. Mas eu acho que não vem mais através dessa coisa da gangue, de não sei o quê. Vem de um outro lugar, vem de uma outra sociabilidade ali dentro, em que ele... Comunidade, né? De uma coisa muito mais expansiva, né, na verdade. Acho que comunidade, legado, território, né? E base, né? Enfim, que inclusive segurou muito a ponta para ele poder ser o que ele é, né? Sim. Também acho que é isso, mas ele consegue dar conta aí de uma angústia bem coletiva, assim, dessas trajetórias de ascensão, assim. Bom, e aí pra próxima a gente vai pra How Much a Dollar Cost, que eu acho que é o ponto... Essa dói. O ponto de virada do disco, que basicamente conta a história de quando ele tava viajando pela África do Sul, e ele para num posto de gasolina e um mendigo vem abordar ele. E esse mendigo vai lá e pede $1. Ele se recusa a dar esse dinheiro pro mendigo e fica refletindo. E tem uma parte que é muito boa, que ele fala, tipo, por que esse mendigo tá... Eu tô pensando tanto nele, assim, tipo, geralmente... Quando eu tô nos Estados Unidos, eu só falo que não e pronto, e foda-se. Por que ele tá tanto mexendo na minha cabeça, né? E aí, no final dessa faixa, o mendigo revela ser Deus e fala, tipo, agora o preço de $1, que né, a pergunta que ele fica se perguntando a faixa toda é o preço de você entrar no céu. E aí, tipo, a música acaba nisso e fala, tipo, caralho. E assim, de novo, não sou uma pessoa religiosa, mas essa virada de chave, esse personagem aparecendo agora, nesse ponto da narrativa, onde vai virar tudo de novo na vida do Kendrick, que é mais ou menos o ponto do outro disco onde ele é batizado, tá? Onde um amigo dele morre. Então, essa coisa dele de novo se afirmando, se entendendo, aceitando ali seu lugar com Deus. Então, é uma faixa muito poderosa, assim. Dizem que foi depois de ouvir essa que o Suplicy propôs a renda universal. Ele falou, gente, não pode. Não, gente, se eu fazer uma coisa, renda universal agora. Brincadeira, precisava de um alívio cômico aqui. E não sei, me pega muito porque eu sou uma pessoa que... eu sou uma pessoa bastante atravessada pelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim, tipo, normalmente... eu volto pra casa que nem o Kendrick, assim, tipo, pensando. Ao mesmo tempo que é isso, né? Ele traz pra esse lugar, né? Do porquê que ele disse que não. Que eu acho que, vez ou outra, ele entende e não entende. E é o processo do narrativo e lírico e pessoal desse disco que me faz também pensar sobre limite também de... esse limite de... até onde eu consigo transformar a minha realidade e até onde, mais uma vez, o sistema vai vir. Porque, tipo assim,
ok, tá, esse era Deus, né? Se for o ponto. Mas todos os outros que não são, assim, né? O que faz a gente escolher ou não dar o dinheiro, mas, tipo, dando ou não dando, a gente não resolve a questão, né? E a gente, inclusive, não dá todo dia o dólar, R$ 1, porque às vezes a gente não tem e não vai resolver a questão não pode depender disso, né? Indo para uma pegada um pouco mais desse lugar que ele tá sempre lidando também com esses... Até onde vai, assim, porque há uma sensação de ego, né? De tipo, não, eu vou resolver tudo, né? Agora eu tô famoso, vou resolver tudo. E não, né? As soluções, eu pelo menos eu acredito pouco que as soluções são só individuais. Então, Nunca eu são. acho que a partir do momento que ele alcança um lugar de expansão, de alcance, ele também, nesse álbum, ele tá medindo muito até onde chega esse alcance e se frustrando com várias expectativas, né? Então, essa faixa me remonta a isso novamente, assim. Depois do Kendrick encontrar essa iluminação novamente, né? De ser posto no caminho de Deus, ele volta com músicas fudidas de boas, onde ele já... ele já tá nessa nova mentalidade do novo papel dele, né? De readquirir esse papel. Já atingiu o Nirvana. A próxima é Complexion, que é fudida de boa, onde ele... Ai, lindo. Onde ele fala sobre unidade, sobre aceitação de tonalidade de pele. Enfim, é uma discussão muito potente, assim. Tipo, acho que você pode falar disso muito melhor do que eu, na verdade. Eu acho linda. Finalmente aí tem uma mulher Nossa, a Rhapsody nessa faixa, caralho. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Sim, ela é muito foda. Parece que é isso, né? A gente tava olhando, né, na pauta que ele não deu muita... Inclusive é isso, né? Deve ser muito angustiante, assim. E trabalhar com Kendrick, porque ele não deu muito briefing pra ela, não. Ele falou, não, eu quero falar aí sobre... Todo mundo tem que se amar, mas sobretudo nós, pretos entre pretos, nos amar. E vai, lança. E aí ela faz aquilo, assim, que eu acho que casa muito bem com... Acho que a fala dela, ele delega um pouco essa pessoa que é o fit da pessoa que vai sublinhar a mensagem central da festa. Porque ela vem já num flow, tipo, super... tô conversando, tô te passando uma visão, né? A trilha calma também. Tipo, o foco tá no que ela fala. É uma mistura, assim, de... Não chega a ser um spoken word, mas é quase tô te passando aqui, papo reto, tal coisa. Sendo que é uma faixa que é muito cantada, né? Que Esse swing dessa música é muito bom. Exato, é uma coisa que você fica, tipo, dançandinho mesmo sem querer, sabe? Esse flow te leva, assim. E eu vou bem R&Bzão, assim. Sim. E eu acho bonito essa atenção, né? Porque ele vem de construções complexas sonoramente em todo o álbum. E nessa que ele vai falar de amor, ele também volta para aquilo que a gente tá falando, né? Esse equilíbrio que ele consegue fazer entre refinamento e simplicidade. Quando é a hora de cada coisa, esse jogo de luzes, assim, sonora. E aí, ele tá falando de amor e eu penso que ele vai ali, vou usar o recurso aqui Ela é a que mais soa R&B, né? E acho que também tem esse propósito, tipo, o R&B é uma grande expressão das love songs da comunidade preta, da indústria da música negra estadunidense. Então, acho que ele também vai para essa decisão de tipo, aqui eu não quero complicar, quero ter uma mensagem assim, que a pessoa vai chegar. E no filme é uma love song sobre a comunidade, né? Sobre aceitar sua cor e tal, sobre um love song sobre si mesmo, sabe? É muito fodido isso. É lindo não, só queria dizer que eu gosto muito da continuação do nome da música, que é Complexion, Azulu Love. Acho muito lindo esse título, gosto muito. E a gente não falou de cada estilo em si que o Kendrick adota nesse disco, né? Mas tem tipo free jazz, tem soul, tem funk. É basicamente uma história de música negra norte-americana, assim. Tem de tudo. Tem de tudo. É música diaspórica
negra contemporânea, assim, tudo que foi produzido praticamente até 2015, né? O que foi depois não me cobrem. Aí a gente volta pra The Blacker the Berry, que a gente já comentou um pouco, que foi lançada como single anteriormente, né? Aqui, nesse ponto do disco, ele fala muito sobre negros matando os negros, né? Como esse ciclo de violência tem que parar, então... e aí a gente vai pra You Ain't Gotta Lie, Mama Said, que essa fase final do disco, onde ele tá falando sobre aceitação, sobre autenticidade, sobre... Autenticidade é uma ótima palavra. Não ser outra pessoa, não tentar ser ou soar como outra pessoa. Acho que é um grande exercício de autoconhecimento também, esse disco, sobretudo. E acho que é por isso que a gente também tem o Kendrick que a gente tem hoje. Se a gente for olhar visualmente falando, a partir daí, ele se desamarra. E mais uma vez, não é uma crítica às bases estéticas do rap ou do hip hop, mas a gente sabe que tem todo um código ali, e ele se desamarra desses códigos muito a partir desse disco em diante. Os figurinos dele mudam muito a partir daí. O cabelo dele só cresce a partir daí. Ele agora vira o cara que, tipo, várias vezes, assim, ele vai usar ternos chiques, sabe? Ele vai aparecer com uma coroa de Jesus Cristo daqui pra frente. Ele não vai ter medo de se apresentar como ele quiser, visualmente falando, com medo de achar que ele vai ser deslegitimado. E acho que só se alcança isso com muita autenticidade. Ele entendeu a parada dele, ele só refina cada vez mais a linguagem visual também dele. E acho que isso é muito, muito interessante, assim, porque os anos 2000, principalmente, os 2010, são muito marcados por esse starter pack do hip hop, né? Sim. Claro que são bases estéticas e tal, mas até que ponto não fica muito homogêneo, né? Então, ele consegue atingir um autoconhecimento, uma autenticidade violenta aqui. A gente vai pra penúltima faixa do disco, que é I, que é uma música fodida, a gente já comentou um pouco dela. E aqui no disco, ela ganha outra roupagem, Isso. Ela é tipo, na verdade, ela representa como se fosse uma apresentação ao vivo do Kendrick em Compton. E aí no meio dessa apresentação tem algumas coisas diferentes da versão de estúdio, que foi a versão de single lançada anteriormente. Algumas frases diferentes, algumas leituras diferentes que a gente pode fazer dentro disso. Mas acho que, como a gente já tinha comentado dela antes, vamos pra parte narrativa do disco, que é meio que o ápice. E é tipo... Segurem suas cabeças agora. Começa uma briga, assim, no meio da faixa, assim, simulando uma briga, né? Tipo, no meio desse público. E aí o Kendrick para essa briga e começa um discurso que é fudido de bom, assim, tipo... Entre outras coisas, ele redefine o uso da palavra nigga, né? Que é uma palavra super pesada nos Estados Unidos, né? Eu não sei nem se a gente aqui no Brasil pode falar com tanta... de liberdade isso, né? Eu não sei, mas... Uhum. Mas é um lance, assim, que é isso, do que eu aprendi. É doido falar dessa perspectiva, né? De como a gente lida com nigga aqui, porque eu, né, aprendi nigga a partir das músicas, né? Todas as músicas e nigga. Claro, na maioria das vezes, nas músicas protagonizadas por artistas negros. E aí só depois de muito tempo, inclusive de leitura, de aprofundamento de obras, de assistir, sei lá, Atlanta, de assistir obras também, tipo de séries, eu fui entender todo o contexto, é um contexto muito específico, super pesado, né? Essa coisa da N-word, essa coisa de, ok, entre nós podemos usar, mas os brancos não venham usar. O que eu acho é que, não sei como a gente deveria, né, se reportar a ela, mas acho que ela aparece aqui e por ela... eu acabo, às vezes, usando, assim, pra falar, né, estamos aqui falando do álbum do Kendrick que a gente vai falar, uma vez que existe um pouco essa barreira da tradução, né, e da gente não ter
essa relação, inclusive, emocional, assim, com essa fala. Agora, sei lá, se um dia eu for para os Estados Unidos, eu não vou usar nem a pau, assim, ficar bem quietinha. Mas aqui, enquanto contexto, né? Porque acho que qualquer língua europeia que foi levada para esse projeto de colonização nas Américas e que foi desenvolvida lá a partir disso, né, com os agentes, enfim, culturais daquela região, vai ter essas questões da violência colocadas, né, do projeto colonial que é racista nelas, né? Sim. Então não é a mesma coisa, mas a gente também tem esses vários desafios aqui. Toda hora tem as palavras que devem ser usadas, não devem ser usadas aqui, para retomar negritude, retomar negro. E é sempre um experimento, assim, entender se a gente para, se a gente não para, sei lá. Então é uma coisa, assim, um desafio que eu acho em toda a América por conta da língua versus colonização, assim. E eu acho que é muito potente que nessa faixa ele retoma, ele cria não cria, né? Ele retoma um significado que, se eu não me engano, vem da Etiópia, de uma palavra muito parecida, que significa realeza. Então, ele se pondo de novo nessa posição de rei. Não só ele, né? Tipo, toda a comunidade negra como realeza mesmo. E é, assim, é fudido. E, enfim, esse discurso é maravilhoso, é muito potente. Essa faixa, assim, é de fato o ápice narrativo desse disco. E é onde a história acaba, na verdade, né? Aqui é o ponto final onde tudo culmina e é maravilhoso, assim. É verdade. E aí, finalmente, a gente chega na última faixa, que é Mortal Man, que é dividida em 2 partes. A primeira é, de fato, uma música onde Kendrick é foda e ele se questiona de novo no papel desse mensageiro. Como os fãs vão aceitar ele, de fato, nesse papel. Ele questiona a lealdade dos fãs, porque, sei lá, já existiram tantos outros símbolos negros que ou foram deixados de lado, ou morreram no caminho, ou enfim, algo aconteceu e a pergunta que ele faz é tipo, quando a merda bater no ventilador, tipo, o que vocês vão fazer, né? Tipo, vocês vão me jogar pros leões, vocês vão me abraçar de verdade. Lindo. E ele cita muito Nelson Mandela, porque, voltando, né, a viagem dele pra África do Sul, quando ele visita a cela do Nelson Mandela, tem toda essa, acho que, sei lá, existe uma catarse ali dentro pra ele. E ele fica citando muito nessa música, tipo, vocês vão me tratar como foi Nelson, que, tipo, apesar de preso, acho que 18, 25 anos, eu não me lembro exatamente. Mas durante todo esse tempo ele continuou tendo apoio, sabe? Então... Sim. É isso, assim, sabe? Tipo, e depois ele saiu da prisão e virou presidente da África do Sul. Então, sabe? Tipo, uma curva de essa figura negra importantíssima e, sabe? Tipo, quem quer saber, tipo, vocês vão me tomar também como essa figura ou vocês vão simplesmente me ter como mais um? Como o Michael Jackson, que ele chega a citar. É verdade. O Mandela ficou preso por 27 anos. 27. É uma vida, é o que eu tenho de vida até agora. Então, e às vezes a gente fica achando que não faz nada, né? Não dá tempo. Mas, acho lindo o lugar que ele consegue chegar, assim, pra fazer isso, sem ser também, tipo... era muito fácil ser cansativo, né? Essa dúvida, esse questionamento de tipo assim... sim, porque, né? Por exemplo, parece um pouco assim, que o cara não pode... A gente vai ter que perdoar todos os erros dele, mas com toda a costura, com todo o aprofundamento, com toda a sensibilidade que ele faz... Não é uma coisa assim, o cara tá preocupado em ser cancelado. Não, ele tá perguntando sobre... O parênteses aqui é que a gente tá falando do pré-cancelamento, então... Claro, não é disso que ele tá falando. Não é disso que ele tá falando. Inclusive, tem momentos que ele é muito... Acho que ele é muito específico e às vezes até... Acho que uma condição do disco... O disco trabalha um pouco a exaustão proposital, né? Porque ele é muito... confuso não, ele é muito denso e ele é muito, assim, complexo, mas eu tô me fugindo da palavra. Abrangente, mas... né?
Ele fala de muita coisa, apesar de tudo estar ligado numa mesma teia, numa mesma É um narrativa. turbilhão, é um turbilhão, é um turbilhão. Então ele é muito... E existe essa exaustão do questionamento que ele mostra, inclusive, parece que ele tá, tipo assim, super overthinking, assim. Porque ele pega e fala, tipo, e se a polícia pegar e colocar, tipo, não sei quantos gramas de cocaína e plantar no meu carro? Vocês vão acreditar em mim ou neles? Então, me volta essa série de possibilidades infinitas que tem pra tu ser pego pelo sistema. E ele tá tentando questionar se as pessoas acreditam que ele tá... Depois de tudo que ele fala, também é importante isso, né? Se as pessoas vão ter lealdade a ele, que já disse que é leal à sua comunidade e às suas bases... Ó, eu sou essa pessoa, eu tô comprometido com isso, eu já te expliquei tudo. Mesmo assim, eu posso contar com a tua lealdade ou na primeira que o sistema aprontar pra mim, tu vai me deixar de lado? Tem um termo que eu penso muito que o quanto a palavra ostracismo tem nela a palavra racismo, né? Eu penso muito visualmente nisso e essa música acho que também passa por isso, né? O quanto que o que se constrói enquanto uma figura negra pública pode ser desmontado facilmente. Muito rápido. Desfeito facilmente. Uhum. Independente do teu esforço. E aí ele tá ali, bem ali... Acho que ele é bem ansioso nesse disco. Sim. Ele é super ansioso, super overthinking. Patologizando Kendrick Lamar com Nick Vremer. Bom, mas também ele tava lidando com depressão e vontade de suicídio e enfim. Exato. Tretas bem pesadas. E aí o final mesmo dessa música, que tem incríveis 12 minutos, é uma conversa dele com o Tupac, que é lindíssima, assim. Eu tava lendo... Como se não dá, mas é que é sério, né? Tipo assim, assim? Como se não bastasse. Sério, tu chega na última música, ela tem 12 minutos, e ela conversa com o Tupac e fica assim, tá, brincadeira, né? Esse material dessa entrevista, ele é inédito, assim, tipo, só existe no disco. Ele conseguiu com um cara na Alemanha, assim, algum rolê assim. Uau! Eu não lembro exatamente os detalhes, mas... Enfim, é uma conversa super poderosa, assim, porque o Tupac é uma figura referenciada nesse disco à exaustão, assim. A cada 2, 3 músicas, o Kendrick tá falando do Tupac, então... Existe essa super ligação, tem uma coisa que, tipo... O Kendrick nasceu um dia depois do Tupac, 20 anos depois. Aí esse disco, o To Pimp a Butterfly, ele é lançado um dia depois do maior... Tipo, e 20 anos depois do maior sucesso do Tupac. Uau! Então existe toda essa ligação quase mística, espiritual, assim, com o Tupac. E acabar esse disco, que é toda essa mensagem que a gente passou, sei lá, quase uma hora falando só sobre ela. Assim, é muito poderoso, sabe? É muito fodido e... Enfim. Eu volto pra intuição, né? Eu acho que não temos como comprovar, mas é isso. Acho que quando a gente se conecta com a intuição, coisas acontecem, a gente honra coisas poderosas e eu acho que é muito bonito pensar que ele busca perguntas à exaustão. Ele tá deprimido, vulnerável e ansioso à exaustão. E aí, quem responde as perguntas dele é o guia espiritual dele, no final das contas. Ele volta a seus guias, né? Ele volta pro espírito que teve mais próximo do lugar que ele se encontra e, tipo, vou pra minha referência, vou pro meu guia espiritual. Vou perguntar pra ele. E aí eu vou pegar essas orientações. É como se fosse jogar búzios e ver as respostas que os orixás vão te dar. É como se fosse, enfim, conversar com o seu pastor. É como se fosse rezar, como se fosse se confessar, talvez. Ter esse encontro, assim, jogar um oráculo, né? E perguntar pra esse guia, olha, eu cheguei nessas conclusões. Tu vai saber a resposta. É em ti que eu tenho que procurar. E ele cessa, né? Tanto que o disco acaba. É como se as respostas fossem respondidas. E pra mim, isso é potente. É tipo, a última pergunta que ele faz fica sem resposta. Ele fica chamando, tipo, Tupac. E aí, acaba. E você não tem resposta e você não precisa dessa resposta. Tipo,
A nova geração tem que dar essa resposta. O Kendrick pode ser um novo Tupac pra alguém, sabe? Então, tem essa coisa de ancestralidade, mas também tem essa coisa de continuação, de... A gente falou tanto de ciclos, mas o Kendrick pode ser um começo de um novo ciclo, sabe? De alguém que um dia vai olhar pra ele e falar, tipo... Caralho, esse rapper aqui conversou comigo desse jeito também, sabe? Tipo, como um guia espiritual. Sim. Exato. E é isso, que a missão, né? O legado são questões para além do Kendrick, para além da comunidade aqui, mas a comunidade dos que foram, né? Não sei, o bagulho é meio sacro também. Sim. A gente tinha muito mais coisa pra falar, mas a gente já tá com quase 2 horas de programa, então vamos finalizar aqui e eu quero... A gente vai fazer que nem Ai e vai jogar esse episódio inteiro sem cortes. Vai ser uma coisa assim, um happening. Vai cortar só o começo do Oi e vai jogar assim, ó, sem edição, sem tratamento. Vai ser uma coisa espontânea. Não, mas antes disso eu quero sua nota pra esse disco e sua defesa de TCC porque esse disco merece ser um clássico. E assim, só falando pro nosso público, a gente tem uma regra aqui no Clássicos de, obviamente, o disco ser um clássico e de ter no mínimo 10 anos. Esse disco tem 8 e já merece esse destaque como um clássico moderno, né? Então, qual que é a sua nota e por que você acha esse disco um clássico? Bom, acho que a gente respondeu muitos elementos, deu muito insumo para entender por que ele é um clássico. Eu acho que ele é um clássico porque o Kendrick, apesar do sistema, consegue fazer um disco centrado na comunidade negra com uma qualidade que desmonta qualquer argumento para que isso seja colocado na caixinha do apenas identitário. Ele chega com isso que é tão amplamente reduzido ao identitário, ao nichado, e consegue ser aclamado como um clássico instantâneo e como um trabalho de aclamação universal. Ele mobiliza o termo universal. É um termo que não está dado para a comunidade negra, né? Universal é o branco e as coisas do branco e do homem branco. Então, esse feito dele, que fura um pouco o sistema, é uma das provas, né? De que o que ele fez atingiu uma coisa que é clássica até para quem tem a régua do que é o clássico, que não é. Então, acho que é por isso, assim, que ele é esse feito, que deve ter custado muito para ele. Acho que quero um dia poder assistir um documentário dos bastidores desse disco, porque eu acho que não se faz isso assim sem muito custo. E a minha nota, eu vou deixar bem claro que eu odeio dar nota. Eu odeio dar nota, eu sou muito subjetiva para dar nota. Fiquei pensando, que é isso, assim, pensei em não dar 10, sabe? Porque às vezes tem essa coisa de tipo, como vou dar 10 e tal. Vi lugares que historicamente, né, que na época do disco não deram 10. Mas, cara, eu vou dar 10. Sim. Tá corretíssima. Porque eu não... Tipo, assim, às vezes dá vontade de dar 10 por uma ansiedade, um receio de tipo, podia tirar uma coisa. Eu fiquei pensando, vou tirar o quê? Não, tipo, os 12 minutos da última faixa, não tiraria nada. Não tem algo que eu acho que esteja em excesso de forma negativa. Eu acho, então, que é 10, assim, inclusive é 10 pela sua capacidade de ser vulnerável e destemido, assim. Nossa, eu concordo muito com você, eu concordo com tudo que você disse. Sua nota? Minha nota também é 10. Eu acho que é isso, o disco, ele já nasceu um clássico por tudo isso que a gente falou aqui e, sei lá, existe essa articulação do Kendrick de contar uma história muito pessoal. No fim, a história só dele, assim, acho que ninguém vai ter essa mesma narrativa. Porém, ele consegue transformar isso numa coisa que
fala sobre uma comunidade inteira, sabe? Sobre muita gente. E não só nos Estados Unidos. Acho que esse disco, ele tem realmente muita coisa que só cabe naquela sociedade. Mas tem muita coisa que transborda pra tantos outros lugares, assim. Então, tem muitas vivências que tem nesse disco que tocam outras pessoas em outros lugares completamente diferentes, assim. Quando a gente fala em pertencimento, quando a gente fala em cor, quando a gente fala em se aceitar, quando a gente fala em... Enfim, em todos esses temas que o Kendrick toca aqui, no fim a mensagem é super positiva, sabe? Então, eu acho que tem isso, acho que tem essa coisa bem cristã no fim também, mas, né, ninguém é perfeito. Mas acho que é isso, ele passa todas as mensagens que são importantíssimas e seja através da lente da classe, da raça, da religião, seja por qualquer lente que você esteja vendo esse disco, acho que ele vai te tocar de alguma forma. Então, seja pela lente do fã de música que quer só punhetar e ficar vendo quem sampleou, as rimas, malabarismo maluco do Kendrick nas rimas, sabe? Tem pra todo mundo, assim. Esse disco, a gente conseguiu dar uma visão pequena dele, eu acho ainda, apesar da gente ter abordado um monte de coisa. Eu acho que esse disco merece TCCs, teses e tudo mais. Então, acho que a gente apresentou um começo dele aqui. E é isso. Espero que quem ouviu a gente consiga ter um panorama sobre, pelo menos uma base sobre esse disco. Perfeito. Brenda, esse é o momento de se despedir da galera aqui. Quero agradecer muito você e quero deixar esse espaço para você dar suas redes sociais, onde as pessoas te leem, te encontram. Esse espaço é seu. Muito obrigada, gente. Ficaria horas falando mais, mas também estou assim aliviada, que eu estava me tremendo, juro. Senti muito o peso da camisa de vir no Clássicos falar de To Pimp a Butterfly, mas estou muito contente. Agradecer mais uma vez o convite e a troca, Nick, foi muito, muito bom comentar adorei, disco contigo. Nunca tinha feito, né? Não. Contigo, então fiquei bem contente. Que venham os próximos. E para me acompanhar, eu sou bem ativa no Instagram, podem me seguir em @blfv_, e é o mesmo user no Twitter. E para me ler, assim, coisas mais recentes, eu, sempre que possível, gosto muito de escrever para o Monkey Buzz, me deixa muito feliz. Então, tem uma matéria bem atual, assim, e talvez atemporal lá, que, olha, se a gente está falando de comunidade, território, que é sobre a Savana, que é uma festa de imigrantes africanos que rola aqui em Porto Alegre. E me deu muito orgulho de fazer, que é a coisa mais recente que tem lá, mas segue quente. E é isso, gente. E até uma próxima. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas lançados com antecedência, apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM e tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram. Eu sou @Nick_Silva e até a próxima. Tchau, tchau.